Pessoal, retornando aqui então ao nosso assunto, tá? Esse terceiro vídeo aqui. Nesse vídeo nós vamos terminar o nosso assunto da aula aqui de hoje, tá? Então a gente estava falando sobre as entidades representativas, né? Falando das entidades que representam os produtores ou prestadores de serviço, etc. Tá? Caderno de especificação técnica, tá? Esse caderno de especificação técnica, ele é o documento que contém as normas referentes à produção e ao produto, prestação do serviço, etc. Ele deve conter o nome geográfico, descrição do produto ou serviço, né, do objeto dessa indicação geográfica, a delimitação da área e, no pedido de indicação de procedência, a descrição do processo de extração, produção ou fabricação do produto, prestação do serviço, pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido, tá? Então, eu coloquei ali para vocês alguns exemplos, coloquei um do Vale dos Vinhedos, né? Coloquei outro de vinhos da Campanha Gaúcha, etc. Coloquei ali no Moodle ali, a gente já navegou por eles, né? São esses aqui, basicamente, ó. Caderno de especificações. Esse aqui é o do Vale dos Vinhedos, tá? Então tá aqui o caderno de especificações. Isso aqui, pessoal, tá tudo lá no site do INPI, tá? Se entrarem lá, tá lá. Ó. Estado estabelece o artigo único da lei, ó, podem ver que é a nossa lei aqui, ó, 9279 de 96, da produção, da delimitação da área geográfica, das cultivares, que cultivares é o tipo de uva, né? Qual tipo de uva? Sistemas de produção, produtividade, qualidade das uvas, e assim por diante, ó, da área de produção autorizada, dos produtos, ó, composição mínimo de uva Merlot, etc. E assim por diante. Cada produto tem o seu... ele não tem aqui uma descrição detalhada do processo, tá? Mas tem bastante aqui de requisitos básicos que um produto deve ter para ser daquela região, tá? Então, se tu pegar isso aqui e ler, ele não vai te ensinar a fazer um vinho. Tá? Então, esse caderno de especificações técnicas não é para isso. Tá? Então, de novo aqui, pessoal, como eu falei no início da aula, tem empresas que vivem disso, tá? Tem empresas que só fazem isso e que só vivem disso. Então, se eventualmente vocês precisarem, tá? Eu acredito que vocês vão ter que buscar auxílio especializado. Embora na nossa aula a gente vá dar uma passada sobre todos os conteúdos, tá? Mas eu imagino que não vai ser o suficiente para vocês sozinhos fazerem esse trabalho aí, né? Se vierem a trabalhar numa empresa, tá? Montar um caderno de especificações técnicas. Vocês farão parte de um time que vai montar, né? Ou vão contratar uma empresa e vocês vão fazer a avaliação do trabalho dessa empresa, tá? Mas difícil que, digamos, alguém faça sozinho, tá bom? O pedido da denominação, no caso de pedido de denominação de origem, tá? O caderno de especificações tem que ter a descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, tá? Mecanismos de controle sobre os produtores ou prestadores de serviço têm o direito de uso da indicação geográfica, bem como sobre o produto ou serviço a ela distinguido. Tá? Aqui entra o que a gente estava conversando, tá? Mas vai ter uma auditoria, vai ter um meio de controle, o cara pode dizer que segue e não segue. Então, no caderno de especificações técnicas, tem que dizer, olha, como é que vai controlar? Eu vou controlar que o vinho tem que ter
percentual mínimo de tanto de álcool. Como é que vai fazer? Eu vou lá no mercado, compro a garrafa, meço a quantidade de álcool. Se o cara tem, ele atende. Se não tem, ele não está atendendo. Tá? Condições e proibições do uso da indicação geográfica e as eventuais sanções aplicáveis à infringência do uso. Tá? Então, isso aqui, assim como o uso ilegal de uma marca, também é um crime. Tá? Tu utilizar um selo de denominação de origem e não está cumprindo as especificações técnicas, também é um crime. Por quê? Porque o que rege tudo isso é uma lei. É aquela lei que a gente viu lá, 72. Poxa, o que rege tudo isso é uma lei, tá? Então, o descumprimento de alguma coisa é a lei 9279, tá? Então, é um crime passível das suas sanções legais aí, tá? A construção do caderno deve ser coletiva, tá? Com a colaboração e validação dos produtores, prestadores de serviço, condizentes com a realidade, para que a sua implementação seja viável. É importante estar atento para as normas de controle que vão garantir origem e a tipicidade, tá? As normas do caderno não podem contrariar a legislação vigente, tá? Então, falar, eu posso botar água no vinho para diluir ele. E se tu tiver uma legislação lá que te diga que tu não pode botar água no vinho, tu não pode colocar isso no caderno de especificações, tá? Ou lá o queijo, meu queijo pode ter, no máximo lá, agora eu não sei se vou estar dando o exemplo correto para vocês, mas eu sei que tem lá um máximo de bactérias que pode ter lá, o tal dos coliformes, né? O queijo pode ter no máximo tantos coliformes. Isso é de praxe. Mas o meu, da minha região lá, eu digo que pode ter mais do que isso. Não, não pode, né? Se for uma lei, tá? Uma lei lá da vigilância sanitária diz que tal produto pode ter no máximo tanto de alguma coisa. E eu boto que a minha indicação geográfica vai ser menos restritiva que a lei, não. Mais restritiva ela pode, tá? Então, se eu digo que eu posso ter, a lei diz, tu pode ter no máximo 5.000 coliformes. E tu bota lá que, olha, o da minha região aqui pode ter no máximo 2.000, beleza? Porque está sendo mais restritivo. Mas o contrário não pode, tá? E por fim, a notoriedade da indicação geográfica. O que é isso? Na indicação de procedência, é necessário comprovar que o nome se tornou conhecido de alguma maneira, tá? Essa comprovação pode se fazer por um levantamento da história, produto, serviço da localidade, acompanhado de documentos, reportagens, notas em jornal, revista, rádio, internet, televisão, artigo científico, tá? O nome geográfico deve ser expressamente mencionado por diversas fontes relacionando o produto ou serviço, tá? E na denominação de origem, é necessário comprovar a influência do meio geográfico nas qualidades do produto, tá? O meio geográfico considera, de novo, fatores naturais e humanos aqui, tá? Desde lá do início nós estamos colocando isso aqui, tá? Então, os fatores naturais são os elementos geográficos relacionados ao meio ambiente, solo, relevo, clima, flora, fauna, etc., tá? E os humanos são os elementos característicos da comunidade, produtora ou prestadora de serviço, saber local, etc. Tá? Essa comprovação também pode ser feita por documentos, de forma descritiva, meio geográfico, incluindo fatores naturais, humanos, que influenciam, as qualidades e características do produto e serviço, e o nexo causal. O que é nexo causal? Realmente, esse vinho tem esse gosto porque veio daquela região. Ou ele veio daquela região, tem esse gosto, etc. Isso aqui é muito usado no direito, tá? Mas o nexo causal é um documento que associe as duas coisas, tá? Que aquele produto ou serviço é assim em função daquela região que ele pertence, tá? Alguns exemplos, eu acho que a gente já passou aquela lista, né? Eu deixei lá no Moodle, eu acho que não vale a pena nós investir mais
tempo nisso. No site do INPI tem esse mapinha, né? Ele é um mapa interativo, tu pode dar um zoom aqui, clica no estado, etc. Então, aconselho vocês a darem uma pesquisadinha lá no site do INPI, conforme eu falei para vocês, independente de direcionamentos políticos aí, né? Normalmente, via de regra, o que vem dos governos, independente da esfera, se for federal, estadual, municipal, tende a não funcionar tão bem, né? Mas esse site aqui, pesquisem lá, tirem as conclusões de vocês. Pro meu gosto e entendimento, é um site bem bacana, assim, de se explorar, da gente investir algum tempo. Senhores, senhoras, dúvidas, perguntas? Algo mais aí que eu prometi que ia falar e não falei? Algo mais aí? Se não tiver nada, aguardo vocês na quarta que vem, tá? Onde a gente vai concluir, essa parte de denominação de origem e possivelmente entrar em alguma coisa de desenho industrial. Tá bom? Mais algum ponto aí? Tranquilo, professor. Não, tudo certo, professor. Tudo Então certo. tá, muito obrigado. Tranquilito! Muito obrigado pela presença e participação de todos, tá? Da minha parte Nós foi que bem bom, bem gratificante e estou bastante feliz aí com a participação de vocês. Se mantenham assim. Eu vi que alguns já me mandaram o arquivo, né? Vão lá, baixem o arquivo, coloquem o seu nome com o seu artigo. Tem artigos lá de denominação de origem que eu coloquei lá. Então, quem ainda estava em um pouquinho de dúvida de escolher esses temas, pode ir lá escolher, tá? Depois da aula de hoje. Não deixem de me mandar, tá? Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês. Nos vemos quarta. Um grande abraço. Beleza, professor. Até e cuidem de seus familiares. Abraço.